E aí, futuros universitários, meus queridos alunos, estamos aqui mais uma vez nesse encontro maravilhoso, trazendo as melhores informações possíveis para você que quer ser aprovado no vestibular. O tema da aula de hoje são ainda dentro da linha dos modelos atômicos da Química 4. Só que hoje falaremos do modelo atômico atual, que foi o último modelo proposto. Na verdade, é um modelo que não tem um nome de alguém específico, porque foram vários cientistas, várias contribuições até se chegar num consenso. Claro que o modelo atômico atual é um modelo matemático, um modelo probabilístico, um modelo mais complexo, que troca a história da órbita, de uma localização exata, definida, para o orbital, que seria uma região de alta probabilidade de encontrar elétrons. O motivo dessa mudança? Vamos ver agora. O motivo que levou os cientistas a deixarem de lado o termo órbita e substituí-la pelo orbital. Vamos acompanhar comigo. Século XX. Duas descobertas importantes. A primeira, a dualidade onda-partícula proposta por de Broglie. De Broglie foi um físico francês, onde ele demonstra matematicamente que o elétron, que antes era visto como uma partícula somente, numa trajetória definida em torno do núcleo, passa também a admitir a possibilidade dele se comportar como uma onda. Quer dizer, o elétron pode ter um comportamento de partícula, então, ou seja, ter uma massa, ter um spin, né? Ou uma onda, ter um comprimento, uma frequência. Então, a admissão dessa dualidade, essa prova matemática que esse cientista fez, levou a uma mudança de paradigma, ou seja, o elétron agora passa a ser visto como onda-partícula, e não só como onda ou só como partícula, como era visto antigamente. Essa foi uma mudança radical. Mas isso gera incerteza, já que ele pode ser onda, pode ser partícula, gera uma incerteza até na localização dele. Por isso surge também o princípio da incerteza de Heisenberg. Heisenberg foi outro matemático, físico, né, conhecido na química, que propôs a ideia de que o elétron, devido à grande velocidade que ele executa movimentos e devido ao fato dele ser onda também, né, é impossível saber com exatidão a sua posição e a sua velocidade ao mesmo tempo. Lembra do exemplo do beija-flor? O beija-flor, quando ele está pairando no ar, ele bate suas asas numa velocidade tão grande, que fica impossível saber exatamente onde estão as asas, onde está a asa de cada lado do beija-flor. Você vê uma sombra que se forma em torno dele devido à rapidez no movimento, aí você diz, não, a asa está ali naquela região. Mas você não pode dizer exatamente onde ela está, né? Isso também se aplica a um ventilador em funcionamento, enfim, objetos, corpos que viajam numa velocidade muito grande e que têm uma massa muito pequena, há uma incerteza na localização e na velocidade ao mesmo tempo. Isso é o princípio da incerteza de Heisenberg. Ou seja, século XX, surgem dois pontos importantes, duas descobertas importantes, é de que o elétron pode ser onda também, e é impossível saber com exatidão e, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade de um elétron. Consequência disso, o modelo atual. A incerteza levou a um novo conceito, conceito de orbital. Mas vamos ver aqui no quadro algumas ideias importantes que vocês precisam saber. Observe. O modelo atômico atual, ele trabalha então com a ideia da dualidade e a ideia do princípio da incerteza. A consequência dessas duas ideias, a consequência disso é o surgimento do conceito de orbital. Aí você diz, professor, por quê? Ora, muito simples, o orbital passou a ser uma região matemática de probabilidade de encontrar o elétron. Aí você diz assim, mas é o caminho mais correto? É sim. Se a gente vive num mundo de incertezas, nós temos que trabalhar com qual ferramenta? Probabilidade. E o orbital é exatamente uma região onde existe maior probabilidade de encontrar o elétron. Essa região de maior probabilidade é representada por uma caixinha. Claro que essa caixinha é só uma representação didática. Na prática, esses orbitais têm formatos tridimensionais, né? Tem um arranjo tridimensional, já que é uma área matemática, né? Um volume matemático, mas que aqui, para evitar essa complexidade toda da análise, a gente costuma representar por uma caixinha. A caixinha é só uma representação, como eu disse, didática, ela não existe na prática, né? Interessante que nesse modelo atual, é bom que se diga, cada elétron, nesse modelo atual, ele é descrito por um conjunto de 4 números quânticos.
Aí você diz assim, mas para que esses números quânticos? Esses números quânticos são para diminuir a incerteza na localização do elétron. Né? Por exemplo, se você conhece alguém, né, e de repente não sabe exatamente onde ela mora, se você souber pelo menos o bairro, se você souber a rua, se você souber algumas informações desse tipo, você tem mais certeza de localizar essa pessoa. Esses são os números quânticos. O objetivo deles é diminuir essa incerteza. São 4. Cada elétron tem um conjunto de 4. Vamos observar aqui que conjuntos são esses, ou que conjunto é esse. Nós temos o número quântico principal, que é o principal número, como ele mesmo diz, né? Representado pela letra N. Este número, ele indica o nível de energia que se encontra o elétron, se é no nível 1, se é no nível 2, se é no nível 3, se é no nível 4. Ou seja, na visão antiga são as camadas, né? Os níveis são as camadas. O secundário é o segundo número quântico, representado pela letra L. Este está associado aos subníveis, às subcamadas. Tem valores 0, 1, 2, 3, correspondente aos subníveis S, P, D, F. Vamos já rever esses subníveis. Nós temos o número quântico magnético, que varia de menos L até mais L, de acordo com o secundário. Por exemplo, se o secundário é 3, então o magnético vai variar de menos 3 até mais 3. Se o secundário é 2, então ele vai variar de menos 2 até mais 2. E assim por diante. Vamos já descrever isso melhor. Temos aqui o spin, que é o quarto número quântico. Esse está associado ao sentido rotacional do elétron. O elétron pode ter 2 movimentos rotacionais. Associados a esses movimentos, nós temos o número quântico spin. Ele pode assumir valores mais ou menos um meio, dependendo da convenção estabelecida. Observe a imagem que aparece aqui, a ilustração que aparece aqui. Nós temos uma caixinha que representa um orbital. Esse orbital é só uma representação didática. E nós temos uma setinha que representa o elétron. Neste caso, a setinha está para cima, para indicar um spin. E o outro está para baixo, para indicar outro spin. Quer dizer, quem é mais e quem é menos um meio, isso é puramente convencional. Muitos livros adotam que para cima é menos um meio, para baixo é mais um meio. Mas isso pode mudar, tá? Quem determina é a própria questão. Normalmente a gente admite os 2 valores, dependendo da convenção pré-estabelecida. Um detalhe, se eu tenho uma caixinha, um orbital, só posso preencher no máximo 2 elétrons. E esses 2 elétrons têm que ter obrigatoriamente os spins contrários. Isso é o chamado princípio da exclusão. Princípio da exclusão de Pauli. Eu não posso ter 2 elétrons dentro de um mesmo orbital com o mesmo spin. Haveria uma repulsão elétrica e uma repulsão magnética. Eles não conseguiriam permanecer na mesma região. Pois bem, não é possível que esse conjunto de 4 números quânticos sejam iguais. Tá ok? 2 elétrons dentro de um mesmo átomo terão que ter pelo menos um deles diferente. Ou seja, 2 elétrons dentro de um átomo só podem ter até 3 números quânticos iguais. Os 4 números quânticos iguais, isso é impossível. Cada elétron tem um conjunto diferente. Um fato curioso aqui para vocês é lembrar dos subníveis. Nós temos ao todo, pelo menos, os subníveis mais provados experimentalmente, demonstrados experimentalmente, trabalhados aí nas questões de vestibulares. Nós temos esses 4 principais subníveis, que é o subnível S, o P, o D e o F. É a sopa de feijão SPDF, né? Que a galera normalmente memoriza assim. O S cabe no máximo 2 elétrons, o subnível P cabe no máximo 6 elétrons, o subnível D cabe no máximo 10 elétrons, o subnível F comporta no máximo 14 elétrons. Claro que se em cada caixinha eu tiver no máximo 2 elétrons, eu posso descobrir quantas caixinhas tem cada subnível. Quando eu falo caixinha, é uma linguagem popular. Na realidade, são orbitais, né? Na prática. É a denominação dada para os orbitais. Então, S2, P6, D10, F14. Muito bem, mas vamos voltar um pouco mais aqui para o quadro, vamos voltar um pouco mais para a tela para entender melhor o que vai aparecer agora, que é um diagrama importantíssimo que todos vocês têm que saber para poder desenvolver as questões, desenvolver os vestibulares aí afora. O diagrama é conhecido de vocês, o diagrama de Linus Pauling, na realidade é conhecido como método de Aufbau. Vamos ver aqui. Olha só. Esse diagrama ele coloca os subníveis em ordem crescente de energia. Observe como ele está sendo desenhado. Existe aí uma sequência, né, em ordem de energia que parte do 1S2, vai para o 2S2, depois 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Você tem que seguir essas setinhas aí, ó, que é a ordem crescente de energia. Aí você me pergunta, mas para que serve esse diagrama, professor?
é para fazer configurações eletrônicas. Nós vamos precisar dessa ordem de energia na hora de fazer a distribuição dos elétrons. Porque os elétrons no modelo atual, eles não estão dispostos, distribuídos só em níveis. Eles estão em níveis, subníveis e orbitais. Então, nessa ordem de distribuição, você precisa ter um critério para saber colocá-los em ordem de energia, do menos energético para o mais energético. Vamos então ver isso na prática. Vamos acompanhar os exercícios que vamos fazer agora, 2 exercícios, 2 questões de fixação, e nelas vamos pôr em prática esse diagrama e pôr em prática esse conjunto de números quânticos, tá ok? Vamos agora para a primeira questão. O enunciado diz o seguinte, do fixação, primeira questão. Os elementos do grupo 4b da classificação periódica têm grande facilidade para atuar com números de oxidação mais 3 e mais 4. Um destes elementos é o titânio. Forma óxidos estáveis com fórmulas Ti2O3 iônico e TiO2 molecular. No óxido iônico, o íon Ti3+, tem configuração eletrônica em níveis de energia, dado titânio número atômico 22. Muito bem. Ele dá as opções, ele quer que você faça a configuração eletrônica do titânio com carga 3+, ou seja, esse 3+, indicando que ele perdeu 3 elétrons. Obviamente, nós vamos recorrer àquele diagrama de Linus Pauling ou método de Aufbau, que seria o mais correto. Aufbau é uma palavra alemã que significa construção, é uma construção de energia, vamos dizer assim. Então percebem que ele deu o número atômico do titânio, mas ele tem que ser levado em conta a carga que ele adquiriu aí na substância, que é titânio 3+. Vamos acompanhar comigo aqui. Nós temos aqui um pedaço do diagrama de Linus Pauling, só um trecho dele. Veja, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, enfim. Ele é um diagrama bem extenso, né? Mas aqui você vê que esse diagrama ele está em ordem de energia, né? Seguindo os padrões colocados aí na teoria, em ordem crescente de energia. Então nós vamos ter o seguinte, como o titânio ele é, no caso aqui, um cátion trivalente, ele tem 3 cargas positivas, é importante vocês perceberem que essas 3 cargas têm que ser levadas em consideração. O que significam essas 3 cargas? Que ele perdeu 3 elétrons. Então tem 3 elétrons suprimidos aí dessa história. Mas eu não posso tirar elétron de qualquer momento, de qualquer lugar na estrutura atômica. Eu tenho que tirar da camada de valência, que é a última camada. No caso aqui, a última camada, você procura na configuração, é aquela que tem o maior nível, que não seria, no caso, o 4s2. Quer dizer, o 4s2 é a camada de valência. O 3d2 aqui, que é o final, é chamado subnível mais energético. De onde eu tiro os elétrons? Da camada de valência. Mas, professor, eu tenho que tirar 3. E aqui ele só tem 2 na camada de valência. O que é que eu faço? Eu tiro 2 elétrons dessa camada de valência e tiro mais um do subnível mais energético, que seria do 3d2, totalizando 3 elétrons retirados. Ou seja, a minha configuração ficaria assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, observem, 3p6, aí ó, 4s2 é suprimido, porque ele só tem 2 elétrons, eu vou tirar os 2 elétrons, fica 4s0, não precisa representar, e tenho que tirar mais um elétron, eu apelo para o subnível mais energético, que é o 3d2. Tirando um elétron daqui, vai ficar 3d1. Ou seja, o 4s2 desapareceu, porque eu tirei os 2 elétrons que ele tinha, o 3d2 eu tirei um elétron, ficou 3d1, no total, a configuração ficou esta que está aqui. Só que ele quer a configuração por camadas. Aí você vai agrupar por camadas. Por exemplo, aqui nós temos a primeira camada, camada 1, que é a camada K, conhecida aí nos termos mais antigos da química, com 2 elétrons. Aqui nós temos o nível 2, representando a camada L, que seriam 2 mais 6, 8 elétrons. E nós teríamos o nível 3, correspondente à camada M, com 2 mais 6 mais 1, 9 elétrons. Veja, 2, 8 e 9. Essa seria a configuração por camadas. Mas atentem-me para o fato. Eu primeiro imaginei, idealizei o meu diagrama, certo? Coloquei em ordem crescente energia. Não utilizei o 3D10, porque se eu fosse utilizar até o 3D10 daria 30. Eu só tinha 22, na realidade 19, né? Porque eu teria que suprimir 3. Então aí vocês percebem que essa questão de onde tirar o elétron é importante. Não confundir camada de valência, que é o maior nível da configuração, que aqui no caso é o 4s2, com o subnível mais energético, que aqui no caso é o 3d. Há uma diferença muito grande. Você tem que suprimir da camada de valência, que é o nível mais externo da configuração.
Então, voltando aqui para a nossa primeira questão, vendo as opções, a gente percebe claramente que a resposta é a letra E, 2, 8 e 9, que é o número de elétrons nessa configuração por camadas. Sacaram bem direitinho? Entenderam, galera? Vamos então para mais uma questão. Vamos para a segunda questão de fixação. Vamos lá. O enunciado dessa questão diz o seguinte: o elemento cádmio é bioacumulativo, metal pesado. Foi considerado carcinogênico e seu acúmulo no organismo ainda é responsável pelo desenvolvimento de hipertensão e doenças do coração. Em função do número atômico do cádmio, Z igual a 48, faça a sua configuração eletrônica e indique a opção que traz os 4 números quânticos permitidos ao elétron diferenciador, que significa o último elétron a ser distribuído. Veja, quando ele fala elétron diferenciador, é o último elétron da configuração, ou seja, ele se encontra no subnível mais energético, seguindo o diagrama de Linus Pauling, que é um diagrama conhecido. O último que você distribuir, onde parar a configuração, é ali que vai se encontrar esse elétron diferenciador. Ele é o último da configuração, não necessariamente é o da última camada. Veja bem, ele é o último da configuração. Nem sempre o final da configuração é a última camada. Quer ver? Observem aqui. Mas vamos ver as opções. Ele bota o número quântico principal, o secundário, o magnético e o spin. Antes de eu analisar cada um deles, vamos observar aqui no quadro essa configuração. Veja, eu tenho aqui o elemento cádmio, número atômico 48. Vou seguir aquele diagrama de Linus Pauling para fazer a configuração eletrônica dele. Observe, seguindo o diagrama rigorosamente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. Veja, 10, 20, 30, 38, 48 elétrons ao todo na configuração. Observe o detalhe, este daqui é o maior nível que eu tenho na configuração. O maior nível corresponde a quê? A camada de valência. É daqui que eu iria tirar elétrons, mas eu não quero tirar elétrons. Se eu quisesse tirar elétrons, aqui apareceria uma carga positiva, mais 2, mais 1, sei lá. E aí eu teria que tirar elétrons, mas eu não vou fazer isso porque é uma espécie neutra, ali não é carregado. Então, mantém a configuração neutra. E 4D10, só que 4D10 é o último subnível e corresponde ao subnível mais energético. Aqui é a camada de valência, aqui o subnível mais energético, que é aqui que se encontra esse tal de elétron diferenciador que ele cita na questão. Mas vamos entender melhor. 4D10, observe. Vou fazer aqui a distribuição do 4D10. O subnível D cabe no máximo 10 elétrons. Se em cada caixinha cabe 2, né? Então são 5 caixinhas dessas para alojarem os 10 elétrons. Lembrando que um elétron tem que ser para cima e outro para baixo. Para cima e para baixo porque os spins têm que ser opostos. Jamais o mesmo spin dentro do mesmo orbital. Então veja, este aqui é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto, este é o quinto, este é o sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Veja que este é o último elétron deste subnível, o último, que é o elétron diferenciador que ele cita na questão. Bom, está aqui ele destacado de preto, é este elétron, eu tenho que saber o número quântico principal, o secundário, o magnético e o spin. Atenção, o principal indica o nível. Qual nível pertence a esse elétron? Ó, nível 4. Então, N é igual a 4, número quântico principal. Secundário, pertence a qual subnível? D. O subnível D corresponde ao secundário 2. É só lembrar, não esqueça, que o L igual a 0 corresponde ao subnível S. O L igual a 1 corresponde ao subnível P. O L igual a 2 corresponde ao subnível D. E assim sucessivamente. Então nós temos aqui o subnível D, então o número quântico secundário associado a ele é o 2. Temos o magnético vai me dizer em qual orbital se encontra esse elétron. O elétron se encontra aqui na última caixinha. As caixinhas são numeradas de -2 até mais 2, porque o subnível é D. Então o secundário vai de -L até mais L. Neste caso, o magnético é mais 2, já que o elétron se encontra na última caixinha. E o spin? O spin pode ser mais ou menos 1/2. Não há nenhuma lei que obrigue a dizer que para cima é -1/2 ou para baixo é -1/2. Isso é puramente convencional. Normalmente se adota, quando se vai fazer uma questão, isso aqui é apenas um padrão, que o elétron para cima normalmente é -1/2 e o elétron para baixo é mais 1/2. Mas isso é puramente convencional, uma questão pode mudar isso. O que importa é que os spins não podem ser
iguais. Isso é que importa. Então a opção que traz esse conjunto de números quânticos que vocês acabaram de ver, quer dizer, n igual a 4, L igual a 2, M igual a mais 2 e o S pode ser mais ou menos um meio, tanto faz. A opção que traz algo parecido com isso que eu estou dizendo é a opção C. Veja, o principal é 4, o secundário é 2, o magnético é mais 2 e o spin é menos um meio. Mas podia ser mais um meio. Não houve nenhuma convenção prévia. Mas a única opção que atende ao que a gente está falando é essa daí, letra C. Bem entendido? Espero que vocês tenham aprendido, estimulados a fazer mais questões e a nos encontrarmos aqui na próxima aula, com certeza, firme e forte, para trazer o melhor para vocês. Grande abraço, então.